Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Eu tenho primeiramente agradecer, né, a todos que participaram dos 50 anos do evento de 50 anos, né, comemorativo da DIP. Obrigado pela participação, obrigado por terem estado conosco naqueles 3 dias. Foi muito bom, foi realmente muito prazeroso produzir e ver a receptividade, né, ver o aceite que vocês tiveram ao longo desses 3 dias através das presenças, né? O número de pessoas ao mesmo tempo conectadas assistindo foi bem alto. Eu agradeço a vocês, alunos da pós e amigos da pós também. Espero que vocês tenham participado e gostado, porque o evento foi de fato feito para vocês, né? Para a gente, né? Para celebrar esse momento. E voltando às nossas atividades, nós hoje temos aqui no Tópicos em DIP a professora Fernanda Mello, que vai falar para a gente um pouquinho de tuberculose e Covid. E eu vou apresentar a vocês a professora Fernanda. Espero que vocês aproveitem. Podem ir mandando através do chat as perguntas, que ao final eu vou moderar as perguntas, vou realizar as perguntas à professora Fernanda. E vocês podem ficar à vontade para perguntar o quanto quiser. A professora Fernanda Carvalho de Queiroz Melo possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez pós-doc na Johns Hopkins University, é professora titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, membro do Comitê de Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia, coordenadora do Ambulatório de Ticiologia do Instituto de Doenças do Tórax da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período de 2003 a 2013, coordenadora de ensino do Instituto de Doenças do Tórax de 2009 a 2013, membro do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ de 2012 a 2014, membro do Conselho Deliberativo da pós-graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ, desde 2009, diretora do Instituto de Doenças do Tórax desde junho de 2013 e presidente da Sociedade de Pneumologia e Ticiologia do Estado do Rio de Janeiro. Experiência na área de medicina, com ênfase em ticiologia e pneumologia, atuando em doenças do aparelho respiratório, tuberculose, micobacterioses não tuberculosas, biologia molecular, diagnóstico laboratorial e radiológico de doenças respiratórias, farmacogenética e ensaios clínicos. Bom, professora, tenha um bom dia, tenha uma boa aula e nós estamos aqui assistindo a senhora. Fique à vontade. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Simone para estar aqui com vocês hoje. O Diego comentou alguns aspectos, um pouquinho da minha trajetória na área da saúde respiratória, na UFRJ, e agora também dentro do programa de DIP, né, na pós-graduação, também vejo como uma outra oportunidade de nós termos outras interações, participação e novos projetos, enfim. Nesse momento da pandemia, da questão da Covid-19 e a tuberculose, eu pensei em trazer para vocês, nesse momento, um pouco do que nós estamos agora com foco na pesquisa, uma coisa mais atual e contextualizando justamente para essa situação que nos aflige, né, o mundo inteiro e particularmente o Rio de Janeiro, e considerando que nós conhecemos do ponto de vista da tuberculose, como é que nós podemos transpor, né? Porque nessa pandemia nós temos aprendido de uma forma muito rápida, né, assimilado uma quantidade muito grande de informações. Por um lado, é bastante positivo essa articulação da sociedade como um todo, mas em particular da área de pesquisa, dos diferentes grupos de pesquisa, que trazendo as suas experiências, os seus conceitos, os seus laboratórios,
as suas linhas, como houve uma confluência no sentido, né, de nós aprimorarmos a questão não só do diagnóstico, conhecermos a doença, procurarmos diferentes possibilidades terapêuticas com base no que nós conhecemos em relação a outros vírus, a outras situações, não só, né, muitas aplicações do ponto de vista de vírus, não só vírus que atuem ou comprometam primariamente, né, o aparelho respiratório, mas a minha formação básica, né, que é a questão da pneumologia e da etiologia, a gente trouxe e refletiu muito em relação ao que nós tínhamos aprendido com SARS, MERS e também com a tuberculose, e o que nós tínhamos de conhecimento, né, prévio em relação à tuberculose, que nesse contexto da Covid pudesse vir a contribuir, né? Então, nós, enfim, propusemos alguns estudos, estamos participando de alguns estudos, e eu vou dar ênfase nesse momento a um desses estudos que faz justamente que traz uma interface, né, da questão do que nós sabemos em termos de micobactérias e que nós sabemos e que pode eventualmente vir a contribuir de alguma forma nesse contexto da Covid-19, até que nós tenhamos o que de fato, né, nós todos almejamos ansiosamente, que é uma vacina que nós esperamos que venha a nos auxiliar a lidar e termos um cenário mais promissor no controle dessa pandemia. Então, eu vou compartilhar agora inicialmente com vocês uma apresentação. Essa apresentação, ela está tem vários artigos, 2 artigos fundamentais. Eu digo 2 artigos que consubstanciaram fortemente a nossa proposta de estudo. Foi distribuído, deve ter sido chegado já a vocês, eu encaminhei ao Diego, mas temos vários artigos, eu vou citar vários artigos durante a apresentação. E essa apresentação ela está originalmente na língua inglesa, porque foi feita uma apresentação para alguns outros grupos que também estão no mundo inteiro trabalhando com essa proposta que eu vou apresentar a vocês. Mas durante a apresentação, eu vou apresentar, se tiver alguma dúvida, algum detalhe, a gente vai ver com calma cada um desses diapositivos, e no final, como o Diego comentou, vocês podem encaminhar as perguntas, né, enfim, ou durante, enfim, no final ele vai fazer a leitura, mas durante, se houver alguma dúvida, eu estaria aqui para esclarecer. Então, peraí, deixa eu voltar aqui que está no... Opa. Muito bem, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Então, quando eu conversei com Simone para vir falar com vocês, eu tinha pensado realmente em trazer alguns dados em relação a essa interseção Covid e tuberculose. E, de fato, o que nos motivou muito enquanto fisiologistas ou pessoas que atuam já na linha de pesquisa de tuberculose foi a questão da BCG. E aí isso aconteceu, na verdade, no mundo como um todo. Por que nós trazemos o papel, o potencial da BCG? Né? Por que nós pensamos nesse contexto da Covid-19 na BCG? E aí eu vou trazer para vocês a experiência acumulada no século passado em relação à tuberculose e fazer um paralelo em relação ao que nós hipotetizamos em relação à Covid-19. E eu acho que isso é interessante porque traz também uma visita, né, a uma série de conhecimentos em relação à tuberculose. Na própria tuberculose, eu vou falar um pouco da BCG. A BCG é uma vacina, né, centenária. Nós continuamos procurando, na verdade, otimizar essa vacina para o controle da tuberculose. Existem vários projetos acontecendo em relação a vacinas com adjuvantes e com algumas modificações para que a gente torne essa vacina eficaz também para alguns outros objetivos, além do papel que ela exerce hoje, que é bastante significativo, mas que não nos satisfaz do ponto de vista do controle desta outra grande endemia, que é a tuberculose ainda no século XXI. Quer dizer, hoje ela é uma vacina utilizada, né, primariamente, né, com foco no controle das formas graves,
e seminários da tuberculose, administrada, né, nos primeiros dias de vida, idealmente, até o primeiro mês de vida, mas idealmente imediatamente ao nascer, e que previne realmente contra as formas graves disseminadas e a forma meningocefálica, protegendo as crianças, os recém-natos, particularmente nos países onde a tuberculose ainda se mantém bastante significativa, o que, na verdade, corresponde a grande parte, né, do globo terrestre, dos diferentes continentes. Nós continuamos pesquisando algumas questões em relação a essa vacina, alguns projetos existem para tentar torná-la um pouco também efetiva para outras questões, que seria justamente para que a gente possa atuar também em outras formas, na forma de adulto. Mas isso é uma outra história, são outros projetos. Vamos voltar aqui à questão da BCG no contexto Covid-19. E aí eu vou começar apresentando alguns... peraí, deixa eu passar próximo. Apresentar para vocês alguns artigos que motivaram essa linha de pesquisa. Nós podemos começar com esse artigo aqui, que é um artigo que foi publicado, vocês vejam, né, bem anterior à questão da pandemia, mas são artigos que já vinham sendo publicados em relação à questão da vacina e outros efeitos dessa vacina, digamos assim, né, além da tuberculose. Então, aqui nós temos esse artigo no Jornal de Pediatria, é um artigo que comparou, na verdade, duas coortes, tá? Foram 2 períodos diferentes, nos quais essas crianças foram acompanhadas, e nós temos aqui 2 períodos, né? 2005 e 2010, e depois, na verdade, em 19 países, 18 países, um outro estudo também durante 7 anos. Vocês vejam que as casuísticas foram significativas, assim, bastante número significativo de crianças, e nós podíamos já tinha estudos um pouco mais antigos, né, mas esse é um artigo mais recente, com uma casuística bastante significativa, mostrando que quando se começa a implantar, né, no ponto de vista de saúde pública e de forma efetiva a aplicação da vacina BCG, se observava também uma redução, né, da ocorrência de infecções do trato respiratório inferior de forma, vejam, bastante significativa, 17% a 37% nessas coortes. Então, já sabíamos isso, e, na verdade, desde que foi implantado, tem artigos mais antigos, né, da década de 30, da década de 40, da década de 50, porque realmente o acesso à vacina, a distribuição da vacina, dependendo dos programas de saúde pública, da infraestrutura, foram sendo utilizados no mundo inteiro, mas em momentos distintos. Mas lá para trás, já na primeira metade do século passado, a gente já observava, quando a vacina começava a ser aplicada em determinadas populações, uma redução da morbi-letalidade associada a outras infecções respiratórias principalmente na primeira infância. Bom, e tem esse estudo que eu mostrei agora para vocês. Nós temos também estudos mais recentes demonstrando isso. O benefício da proteção, né, contra, enfim, aqui na verdade eles acompanharam um número menor de crianças, mas foi desde o nascimento até os 7 anos de idade, e a gente nitidamente observa como a mortalidade neonatal, uma vez que a vacina chega, ela é implantada de uma forma sistemática no sistema de saúde com uma grande cobertura, e isso é nítido como você tem uma modificação da mortalidade neonatal nos diferentes continentes. E aí começou-se a investigar o que essa observação, né, como acontece muitas vezes na área da saúde, a gente observa um fenômeno e a gente vai então procurar, pelo que a gente conhece, né, de mecanismo fisiopatogênico, enfim, o que pode estar acontecendo, qual a plausibilidade biológica desse evento. Então, começou-se a questão, conhecendo-se um pouco melhor, né, os mecanismos imunológicos, a questão de mecanismos heterólogos. E como é que a BCG pode atuar no sistema imune, promovendo esse efeito? Então, aqui vocês vejam também, esse é um outro artigo também publicado antes dessa pandemia,
mas nesse artigo aqui, eles já fazem uma grande revisão dos diferentes estudos epidemiológicos, clínicos, imunológicos, mostrando esse efeito da BCG. E aí vem o conceito e o melhor conhecimento do que estava por detrás desse possível efeito, né? Descoberta ou conhecimento, ou descrição, ou melhor compreensão do que a gente chamaria de imunidade inata, da memória de imunidade inata. Com o conhecimento desses mecanismos envolvidos, né, nessa ativação da imunidade inata e essa memória desse mecanismo, nós podemos começar a compreender o que a vacina BCG é capaz de induzir, e induzir de uma forma inespecífica, tá? E é claro que esse conhecimento ele ainda está em evolução, eu vou mostrar alguns outros estudos nessa linha de melhor compreensão de todas as vias imunológicas que são ativadas por essa exposição à BCG, né, a esse micro-organismo que é atenuado, vivo, atenuado, enfim, E interessante, que vocês vão ver um pouco mais adiante, que hoje em dia nós temos diferentes cepas, né, vacinais no mundo. E os estudos parecem também demonstrar, né, concluem no sentido de que, apesar de nós utilizarmos diferentes cepas e, consequentemente, né, terem possivelmente, né, mecanismos de atenuação e algumas variações eventuais, né, de genéticas, as diferentes cepas são capazes e mantêm esse efeito de estimulação da imunidade inata de uma forma com memória e de uma forma inespecífica. Então, isso mostra e isso reforça, já tem uma grande linha de pesquisa que já vinha nesse sentido de avaliar as possíveis opções terapêuticas da vacina, né, e eventualmente, considerando essas diferentes opções, potencialidades terapêuticas do ponto de vista de regulação do sistema imunológico, de possibilidade de estratégias vacinais associadas não mais especificamente a micobactérias, mas também a infecções virais, tá? Então, isso é o que esse outro artigo aqui também, vocês vejam que tudo isso está bastante recente, né? Bastante recente, essa linha de estudo imunológico especificamente, até porque vai ao encontro do que eu comentei com vocês. Nós estamos trabalhando em vários projetos, né, o mundo inteiro, de novas vacinas e com algumas modificações para aumentar o potencial imunogênico para a questão específica da micobactéria. Mas nesse mecanismo, nessas linhas de pesquisa, em paralelo, está se conhecendo muito mais a questão do efeito imunológico que, obviamente, subsidia, né, a potencialidade desses novos produtos, digamos assim, do ponto de vista vacinal. O que a gente observa aqui, então, é essa questão de que esse fenômeno, tá, que é justamente associado à imunidade inata, como nós chamamos agora de imunidade treinada. É como se eu, ao estimular, ao expor, né, ao utilizarmos a esse bacilo, o BCG, nas diferentes cepas, como eu mencionei a vocês, eu conseguisse treinar, né, essas células, diferenciá-las e treiná-las de uma forma, ativá-las e treiná-las, e que esse potencial fosse mantido por meio de um processo de memória. Então, com isto, é como se eu, na verdade, preparasse o sistema imune, né, de uma forma inespecífica para torná-lo com melhor aptidão para lidar com outros desafios infecciosos que venham a seguir. Nós temos... Esse estudo aqui, que é um estudo bastante interessante também, tá? Esse também vocês vejam que é relativamente recente. Esse é um estudo no qual foi feito o seguinte, aqui a gente tem uma representação gráfica, né, do estudo, que é a seguinte. Você tinha sujeitos que haviam recebido a vacina BCG, tá?
e indivíduos que não tinham recebido a vacina BCG. No intervalo de tempo anterior, quer dizer, no momento zero, digamos assim, alguns receberam placebo e outros receberam a vacina propriamente dita. Tá? Aguardou-se um interstício de tempo e, a seguir, esses indivíduos foram vacinados com a vacina da febre amarela, tá? Que vocês sabem também é um vírus atenuado, enfim, uma exposição, como eu fiz uma inoculação, então, né, um desafio ao sistema imunológico com a vacina da febre amarela. E o que a gente pôde observar, tá, é que depois, obviamente, né, estudava-se a questão não só imunológica, eu vou falar para vocês alguns achados que foram encontrados, como também a questão da viremia. Vocês vejam que aqui a representação gráfica é para justamente mostrar isso aqui, né? Aqueles indivíduos não vacinados, no momento, né, quando nós comparávamos com os vacinados, no mesmo momento de segmento, a quantidade, a viremia era muito menor nos indivíduos vacinados com a BCG, né, que estão representados graficamente por essas, enfim, né, em verde aqui, essas bolinhas aqui. Então, havia uma nítida redução da viremia no mesmo tempo de segmento. E aqui vocês têm a questão dos monócitos, tá? E aqui vocês veem que representando também como há uma via, né, claramente, que envolve interferon para a questão da ativação desses monócitos, mas você tem alterações epigenéticas, outras envolvidas após ou deflagradas, digamos assim, logo em seguida a vacinação BCG e que se manifestam quando há esse novo desafio viral em seguida, né? Então, são vários mediadores realmente relacionados, né, à ativação por meio de interferon, mas são alterações também do genoma, epigenéticas, reprogramando esses monócitos e que estariam, então, tornando esses monócitos com maior aptidão para uma redução, combate a esse novo desafio viral. Tá? Há uma upregulation de produção inespecífica também de interferon, além da questão de polimorfismo e outras vias que são induzidas. E aí, caracterizando, então, o que a gente denomina, né, de indução de uma imunidade inata pela vacina BCG. Então, vocês vejam que essas evidências elas estão sendo construídas, particularmente nos últimos anos, com base na observação e no melhor conhecimento desse mecanismo. Com base nisso, né, veio então, bom, olha só, nós estamos vendo que essa vacina ela tem essa potencialidade. E nós temos esse experimento, esse grande artigo que foi publicado, enfim, em relação a isso. E nesse contexto, né, da Covid-19, nós sabíamos que, por mais que houvesse uma grande agilidade, e nunca houve, né, uma rapidez tão grande de produção de conhecimento numa pandemia, e apesar disso tudo, né, que é o que nós estamos vendo, nós precisamos minimamente de um período para avaliação dos ensaios clínicos adequados, para que nós tenhamos uma vacina específica, avaliada não só em relação ao fato dela seja de fato efetiva, mas também segura, né? E a sua distribuição, que vai ser o grande desafio, né? Grande desafio, sempre soubemos disso, que é a capilarização de uma vacinação para a população mundial, né? Escalonar a produção e a distribuição e, de fato, o acesso, né? Porque uma série de coisas estão envolvidas, desde a cadeia de frios até a dispensação ou disponibilidade dos insumos necessários para a aplicação da vacina. Então, nesse contexto, veio, então, essa analogia, né? Esse paralelismo, né? Já existia ou seja, foi construída um conhecimento que traz para nós a possibilidade de uma plausibilidade biológica de utilização da BCG no contexto da infecção pelo SARS-CoV-2, e aí trabalhando em dois conceitos, né? Redução de suscetibilidade e de gravidade da doença, né? Então, a ideia é que, ao vacinarmos com a BCG, nós, ao reproduzirmos, se ocorrer, né, uma reprodução do que nós temos observado até o momento em relação a outras infecções,
nós teríamos, então, a imunidade inata treinada, elevada, ativada, digamos assim, treinar essa exposição a BCG, e faríamos, então, com que os indivíduos tivessem menor viremia, consequentemente, 2 alvos seriam atingidos, possivelmente, né? Possivelmente nós teríamos um auxílio no controle da transmissão, porque os indivíduos teriam menor viremia, esperamos também que eles tivessem menos tempo e menor carga de eliminação, ou seja, poderiam ter um efeito no controle da transmissão e, na verdade, no desencadeamento de casos secundários, como também menor número de sintomas, né? Uma menor sintomatologia, e a esperança que com isso também nós tivéssemos também menos inflamação e, consequentemente, nós tivéssemos menos sintomas e melhor sobrevida e, consequentemente, menor morbi-letalidade associada a SARS-CoV-2. Tá? Aqui, na verdade, comparando com a situação sem vacina. Então, a linha da vacina seria essa linha aqui superior. Então, aqui ainda tem mais detalhes. Oi? Bom, deixa eu continuando aqui. Então, a hipótese, aqui tem mais detalhes, né? Tem uns artigos eu disponibilizei, esse artigo, inclusive, eu disponibilizei para vocês, que falam um pouco mais detalhes dos mecanismos que estariam envolvidos do ponto de vista da imunidade inata. Ele vai mais além, né? Mais detalhe para vocês, a questão da imunidade inata, com mais detalhes. E aí, a ideia é que você estimulando a imunidade inata, ela seja uma ponte, né? Até que nós tenhamos uma vacina específica para o SARS-CoV-2, ou seja, uma transição até que nós tenhamos uma vacina que possa funcionar especificamente para este alvo, que é SARS-CoV-2. Mas causando um efeito booster, né, na imunidade inata, nós poderíamos, durante um determinado período de tempo, tá, contribuir para a redução da disseminação da doença, por conta, contribuindo, né, diminuição de casos secundários, e também na gravidade, como eu havia mencionado para vocês. Bom, mas aí nós tínhamos construímos, né, um conhecimento que traz uma plausibilidade biológica para essa proposta, e nós temos também o que nós observamos. E aí vem um outro artigo que eu também disponibilizei para vocês, que em paralelo a todo esse conhecimento, né, da questão da imunidade inata, vem também os estudos ecológicos, né, que realmente, no primeiro momento, é aquela história, né, todos os estudos têm a sua utilidade. É claro que alguns estudos, né, dependendo da sua metodologia, eles podem trazer, né, evidências com maior ou menor força, mas, num primeiro momento de uma pandemia, de uma doença que apresenta inicialmente, ou para que a gente possa, né, observar os estudos ecológicos, são bastante interessantes do ponto de vista de levantar hipóteses populacionais que possam, então, ser melhor estudados por meio de estudos, digamos assim, desenhados para isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, em paralelo a isso, com a pandemia, também uma observação do que vinha acontecendo, né? Então, aqui, vocês têm, nesse estudo aqui que foi publicado já no primeiro semestre, né, naquele momento onde nós tínhamos, né, uma concentração inicial nos países da Europa, quando, né, o vírus chegou na Europa, né, inicialmente, no início do ano, uma seguinte comparação, né? Vocês observem aqui que é o número de casos pela população na Europa e de morte. E você tinha aqui, vocês vejam que ele fez uma representação gráfica aqui, que eu achei bastante didática, né? Em vermelhinho, né? Então, enfim, número de casos maior, em azul, né? Menor. Né? Então, sinal vermelho aqui, essa situação desses países aqui. Qual é a diferença desses países? Esses eram países que haviam retirado a vacina BCG do seu calendário vacinal, tá? Por conta, enfim, né, de aspectos epidemiológicos relacionados à própria tuberculose, que não justificavam, né, a manutenção dessa vacina regularmente no calendário vacinal, né, com base nos seus dados epidemiológicos em relação aos seus parâmetros de controle de tuberculose. E aí veio, então, a observação. Né? Nós tínhamos uma plausibilidade biológica e os fatos batiam na nossa janela, mostrando esse possível
efeito. É claro que os estudos ecológicos trabalham com populações, têm limitações, todos os estudos têm suas limitações, né? É claro que existem outros fatores que podem estar associados no estudo ecológico que foi apresentado. Você pode mencionar que talvez esses países vivessem momentos distintos da pandemia, que esses países tivessem índices de testagem distintos. Existem outros fatores que podem ter contribuído para este achado, que são fatores que são associados com estudos, que são limitações inerentes aos estudos ecológicos. Mas chamava a nossa atenção, com base no conhecimento que nós tínhamos em feito a vacina, que poderíamos estar diante de uma oportunidade de atuação. Aqui vocês vejam também essa questão desse estudo ecológico, outros dados foram publicados também aqui na Revista de Pública, e realmente o que se observava era uma consistência nesses achados. Quer dizer, quando havia, né, uma cobertura, e quando aqui na verdade correlação, né, existia uma correlação mostrando que moderadamente negativa, né, mostrando que países que mantinham uma alta cobertura, eles tinham menor mortalidade, menor número de casos atribuíveis, de morte atribuível à Covid-19, tá? E mais uma vez, lembro a vocês, na Europa, né, nos diferentes países que estavam sendo estudados, não havia variação em relação à cepa que estava sendo utilizada, a BCG, tá? Isso é um dado importante, porque hoje em dia você tem, na verdade, você tinha um grande fornecedor mundial dessas cepas, você tinha no Brasil produção também, e com algumas mudanças de parque industrial de algum desses produtores, nós passamos a trabalhar com algumas cepas especificamente, inclusive o Brasil, com a cepa Moscou, que é utilizada hoje no Programa Nacional de Imunizações, que é diferente, por exemplo, de algumas cepas utilizadas na Europa. Mas os diferentes, quando você comparava os países, não havia diferença entre as cepas, tá? Então, nesse outro estudo também, mais uma vez avaliando a questão da cobertura vacinal, tá? Esse outro artigo foi publicado um pouco depois, e também demonstrava uma importante correlação com a vacina BCG. Mas aqui, e dois detalhes importantes desse artigo, a gente demonstrava esse efeito, né, da vacinação da BCG, o que não se encontrava com a vacina da rubéola, eles compararam com outras vacinas, nem com a vacina sarampo, então, enfim, parece ser alguma coisa associada realmente, como nós já vimos, considerando uma potencialidade da BCG em relação a esse efeito na imunidade inata treinada. Mas você veja que nesse artigo eles viam o seguinte, eles verificavam o tempo dessa vacinação, né? Não só a questão da cobertura vacinal, mas também como esse efeito se distribuía nas diferentes faixas etárias a partir do momento que você acompanhava ou observava isso em relação ao, por exemplo, quero dizer aqui para vocês, há quanto tempo a pessoa havia sido vacinada, quanto esse efeito se mantinha no decorrer da vida do indivíduo. Porque nós estamos falando aqui ainda, né, nos diferentes países onde ele mantém, todos nós estamos falando de uma vacinação na infância, né? E nós vimos que, né, na maioria desses países que a gente está observando aqui, você tem já uma pirâmide, né, uma distribuição, enfim, de faixa etária, cometimento e as formas mais graves numa idade mais avançada. A gente vê que o fator idade é muito importante nas manifestações dessa doença. E aí vem, né, esse artigo aqui que foi publicado, que é justamente a proposta, né, ambiciosa de que a BCG poderia ser, de fato, a peça-chave para que a gente pudesse mudar, né, o contexto da evolução da pandemia do Covid-19. E aqui, nesse artigo também, e aí vem um outro conceito importante também,
que é justamente essa análise da questão do tempo de vacinação. Sim, mas veja, a gente teve um efeito, mas a gente observa que quando a gente ajusta para quanto tempo o indivíduo foi vacinado, a gente perde esse efeito protetor. Isso tem muito a ver com o que nós já sabemos também da senescência do sistema imunológico e das alterações que acontecem com o envelhecimento, com o próprio sistema imunológico, tornando ele muitas vezes menos capaz de algumas respostas. E veio, então, a ideia de que talvez nós devêssemos revacinar. E aqui o conceito de que esse efeito protetor, quanto tempo ele persiste, e um booster desse efeito protetor, nesse contexto agora, se não traria uma maior efetividade, potencialidade da vacina especificamente, tá? E vem sempre nesse contexto de utilização como uma ferramenta, né, de ativação do sistema imunológico até que nós tenhamos um estimulador específico. Aqui tem um trabalho também interessante, que é justamente um trabalho interessante feito em Israel, um trabalho também bastante legal, publicado no JAMA, porque aí eles têm, aí é aquela questão, né? Muitas coisas acontecem na vida real e nós podemos então aproveitar alterações operacionais, muitas vezes, para tirar conclusões e novas hipóteses de novos estudos. Eles fizeram o seguinte, eles, na década de 80, eles suspenderam a vacinação com a BCG do calendário vacinal. E aí eles fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos olhar os indivíduos, isso aqui seja na década de 80, né? Então, na verdade, essas pessoas estão na faixa dos 40 anos, tem uma faixa etária próxima, então o efeito idade talvez esteja uniformemente aqui distribuído, a região e as condições socioeconômicas, enfim, dos locais onde as pessoas foram vacinadas, vamos tentar minorar, né, os possíveis outros efeitos que podem ter efeitos, digamos assim, que não puderam ser mensurados naqueles estudos ecológicos anteriores que eu mostrei para vocês. Eu não diria que foi um estudo populacional controlado, mas vamos aproveitar essa situação operacional para comparar. E aí agora eu estou comparando pessoas que têm uma idade muito próxima, pessoas que vivem, né, num país que provavelmente o acesso a teste sorológico e outras situações que podem ter sido efeitos confundidores naqueles estudos ecológicos anteriores, estariam mais controlados aqui, digamos assim. E quando a gente faz isso, a gente observa que realmente, quando eles comparam quem foi vacinado ou não vacinado com mais de 40 anos, eles não encontraram, aqui eles não puderam falar nada sobre a letalidade, porque você veja que em muitos casos, nesse estudo aqui inicial, foi muito pequeno, então não se pode falar nada sobre isso, mas vamos falar um pouquinho em relação à questão de testes positivos, né, em relação à questão de infecção. E aqui eles mostraram que não acharam diferença entre os grupos, né? E aí vem reforçando aquela questão de que talvez realmente esse efeito maior que a gente observe em relação à imunidade inata seja imediatamente após a vacinação, né? Ou nas primeiras décadas após essa vacinação. E que talvez com o envelhecimento, realmente chegando na quarta, quinta, sexta e em diante, décadas de vida, a gente perca, né, um pouco desse efeito. E aí veio a proposta, então, de que esse efeito existe uma possibilidade biológica, e quando a gente trabalha, sem considerar especificamente, né, a faixa etária da população, mas de uma forma geral, a gente observa esse efeito da vacinação. Mas quando a gente observa e analisa especificamente determinadas faixas etárias, a gente perde esse efeito demonstrando esse efeito. Então, veio a hipótese de que uma revacinação do BCG nesse momento, para os grupos de maior risco, pudesse, de fato, contribuir no desfecho da infecção e das formas graves. Bom, e o que mais que a gente tem? Mais recentemente, estudando melhor, né, a questão do vírus e conhecendo melhor o vírus, e também com os meios de sequenciamento que nós temos aqui, do ponto de vista do próprio, não só, né, do Bovis, né, que é a cepa Paris, a outra cepa que a gente tem aqui também, a TCC, enfim, não só o Bovis, mas também, quer dizer, tem o Bovis aqui, tem a da própria BCG, o Avium, tem o Kansas, enfim, estudei até a BCG propriamente dita, né, mas observa que interessante, eles encontraram, né, agora uma homologia entre o envelope proteico e várias diferentes espécies do gênero Bifidobacterium, tá?
E isto reforça a possibilidade de que, é claro que você vai dizer, mas Fernanda, é uma homologia de poucos nucleotídeos. Ok, é uma sequência curta de oligonucleotídeos, de nucleotídeos, mas veja, está na proteína, na verdade faz parte do envelope proteico, né, desse vírus. Então, será que além da ativação inespecífica da imunidade inata, essa pequena homologia de sequências também não pode ser mais um fator, né, que contribua para o potencial da estimulação imunológica, dessa imunidade inata treinada, potencializando o efeito da BCG no contexto COVID? E aí, eles concluem exatamente que esses autores, na verdade, eles reforçam, né, a ideia de que seja feito um booster com a vacina BCG neste momento naqueles indivíduos em maior risco. E aí isso vem sendo uma ideia, digamos assim, eu não diria francamente disseminada, mas amplamente disseminada por diferentes grupos no mundo. Nós temos atualmente, né, se você entrar na questão dos trials que estão registrados, nós temos aqui, na verdade, cerca de... Esse levantamento já tem um tempinho, nós tínhamos 15, nós já devemos ter um pouquinho mais de trials no mundo inteiro, tá? Avaliando a questão da BCG. Os trabalhos estão sendo conduzidos em duas linhas fundamentais, né? Uma das linhas está sendo feita realmente em profissionais da área da saúde, considerando que sejam, porque tem duas questões, né? Força de trabalho, enfim, a questão de proteção de pessoas muito expostas, e por outro lado também o fato de você trabalhar justamente com expostos ao vírus também nos permite ter uma noção mais precisa do efeito protetor. Quer dizer, tem dois aspectos, né? Quer dizer, se ela funcionar é ótimo, porque vai funcionar protegendo as pessoas que estão na linha de frente, que nós precisamos como força de trabalho para controle da pandemia, mas, por outro lado, também, essas pessoas estão expostas ao vírus, então a gente também tem uma melhor precisão se de fato essa vacina protege. Uma das grandes dificuldades de avaliação de novas vacinas é que você teste a vacina no local onde o vírus esteja circulando, né? Então, em alguns momentos, né, demora de geração de vacinas, se momentos epidemiológicos não são acompanhados, muitas vezes você perde a oportunidade de avaliar no contexto de exposição, que é o contexto ideal, né? Quer dizer, eu preciso avaliar se a vacina, acompanhar a pessoa durante muito tempo, se a vacina é eficaz, porque eu preciso ver se ela continuar exposta, se ela for exposta durante aquele período de tempo, como é que ela vai se comportar. Então, à medida que a doença se torna mais controlada, às vezes como difícil você fazer esses ensaios, mas nesse momento esse seria um grupo que traria uma vantagem se der uma resposta positiva, proteção, esse grupo que está muito exposto, e por outro lado também é um grupo ideal para testar a vacina por conta da contínua exposição, e a gente vai poder mensurar em menor espaço de tempo como ele vai se comportar como efeito protetor. E um outro grupo também que está sendo feito é realmente na população que a gente considera de maior risco, que são os idosos. Tem um trial também sendo feito especificamente. Esse trial, acho que mais coordenado é mais Portugal, que está à frente. Existe um grande trial internacional, que é o trial australiano, que é o BRACE, que também está sendo conduzido aqui no Brasil, nesse momento, pela Fiocruz, pelo Júlio Croda, em Mato Grosso, e aqui no Rio de Janeiro, a coordenadora é a Margarete Dalcomo, enfim, que estão avaliando a cepa dinamarquesa. E nós, aqui na UFRJ, nós estamos agora, nesse momento, com um financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MCTI, tá? E nós estamos avaliando o nosso ensaio clínico PRO-BCG, profissionais de saúde. Nós utilizamos, né, enfim, todos esses protocolos estão sendo utilizados, são ensaios clínicos, randomizados, placebo-controlados, enfim. Alguns estudos chegaram a utilizar também como outro estimulador, enfim, alguns estudos, nossa, é com placebo, né? Alguns estudos são com placebo, alguns estudos estão comparando com outras vacinas virais também, de forma a verificar se tem algum efeito, a proteção. O nosso estudo, particularmente, ele vai comparar a ocorrência de Covid, suas formas graves, entre vacinados e não vacinados.
Esse estudo está sendo feito aqui no Fundão, também no Pedro Ernesto, aqui no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo também, em Barueri, num hospital, que é um dos hospitais que tem participado dos ensaios clínicos do MCTI. Tá? E em relação, e aqui, enfim, agora seria basicamente isso que eu traria para você nesse momento. Um detalhe, aqui é o nosso grupo do estudo, aqui é a nossa sala do estudo no 6º andar do Pedro aqui do HU, mas temos também salas nos outros sites. Um outro detalhe importante que vocês podem me perguntar é em relação à segurança, né? E realmente os ensaios que nós começamos agora, recentemente, nós temos poucas incluídos, mas realmente os ensaios que já estão caminhando um pouco mais adiante, a gente tem demonstrado realmente uma segurança em relação a isso, porque havia inicialmente uma preocupação da revacinação, se você poderia, enfim, né, essa questão daria um boost no sistema imunológico, que pode ser bom, mas também poderia ter algum efeito de maior risco. Mas, assim, o que a gente tem observado é que as reações são as reações locais, esperadas mesmo, enfim, vacinais, que são, enfim, de inflamação local, pústula e crosta, e que são autorresolvíveis e não há nenhum, assim, a gente está tranquilo em relação à segurança até o momento, não há nenhuma, porque os diferentes estudos que estão acontecendo, a gente também tem contato com os diferentes grupos, porque estamos trabalhando com cepas diferentes. Então, a ideia também é que a gente tem informações, não só em relação especificamente, né, à proteção da BCG, mas também dos efeitos das diferentes cepas, para que a gente possa, e tudo aponta, né, e nós estamos bastante com expectativa de que não haja, né, uma diferença significativa entre as cepas disponíveis, até porque hoje em dia o abastecimento mundial em relação à BCG, ela não está centralizado em um grande laboratório, né, são diferentes cepas que estão sendo utilizadas para abastecer o mundo como um todo, e se de fato a gente identificar, né, a nossa expectativa é um efeito protetor e para alguns grupos, a questão de escalonamento e distribuição, seria muito importante que nós pudéssemos aproveitar os diferentes, né, as diferentes plantas de produção de vacina que já utilizam, que já estão em produção e, consequentemente, se pudermos utilizar diferentes cepas com uma potencialidade similar, né, um efeito similar, isso facilitaria muito também o fato de alguma recomendação, né, e escalonamento de produção. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu disponibilizei os artigos que eu achei mais importantes, os outros estão aqui nas referências da aula, e, enfim, acho que agora é o momento das perguntas, né, participação de vocês. Eu vou tirar o compartilhamento aqui, peraí. Tá. Então é isso. Olá, professora. Obrigado pela apresentação. Pessoal, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. E eu vou começar com uma primeiro, professora. Eu tenho observado, e eu não sei o que aconteceu, né? De fato, eu não busquei para saber se isso era real, o sistema de vacinação para tuberculose, né, com a BCG, ele parece ter alterado. Porque quando criança, o pessoal da minha época, né, dos anos 90, fazia a primeira dose ao nascer, né, quando criança, ainda bebê, e aos 12 anos fazia o reforço, né, fazia a segunda dose. Esse reforço, ele realmente vinha para poder dar um outro buster no sistema imúnico, ou ele realmente não tem nenhum efeito? Você, uma vez vacinado, continua ali com a sua proteção ao longo de toda a vida? Então, na verdade, quando foi feito isso, nesse período dessa revacinação, foi justamente para verificar se nós conseguiríamos, com a revacinação, aumentar o efeito protetor enfim, né, no final na infância e na adolescência e na fase adulta. Mas realmente os estudos mostraram que naquele momento o alvo era a tuberculose, né, para prevenção das formas pulmonares de tuberculose. E a gente não encontrou, infelizmente, potencialidade nesse efeito, né? Essa revacinação, ela não contribuiu para a prevenção da tuberculose propriamente dita, que era o alvo naquele momento. Então, isso foi retirado, essa recomendação foi retirada,
E os focos foram mais agora, do ponto de vista de controle de tuberculose, em outras, em modificações ou da BCG, recombinante, enfim, adjuvantes, enfim, ou outros, utilizar outros antígenos para potencialidade, porque nós continuamos procurando realmente uma vacina que pudesse, né, evitar que o indivíduo infectado evoluísse da forma infectada da doença, e uma vez que e aquele indivíduo que recém-infectado evoluísse para a doença ativa. Nós continuamos procurando isso. E, infelizmente, a gente não é com a revacinação da BCG que a gente tem hoje que a gente vai atingir esse alvo. Professora, eu não sei se a senhora já viu alguma coisa desse tipo, mas eu durante uma atividade do laboratório, a gente estava escrevendo sobre proteína de fusão, né, FC, e eu achei para micobactéria uma potencial proteína de fusão, FC, que tinha uma ótima resposta no ensaio, no artigo que eu li, tinha uma ótima resposta, e tinha um efeito protetivo de, se eu não me engano, 68% ou 67%. E tinha indução de resposta de citocina, e tinha toda aquela via clássica de apresentação de antígeno, era uma resposta imunológica completa, né? Ele induzia uma resposta imunológica completa. A senhora sabe alguma coisa sobre e por que é tão difícil eles avançarem para validação dessas alternativas vacinais? Essa questão de caminhar nesse aspecto é que, na verdade, assim, né, você produzir esse protótipo, né, vacinal propriamente dito para caminhar. A gente tem caminhado muita coisa em fase 1, fase 2 de estudo. A fase 3 aqui, na verdade, demanda realmente uma grande planejamento, né, investimento, né, e o custo de implantação disso. Então, acho que, na verdade, muitos desses produtos têm parado na fase 1, na fase 2, no sentido de que a gente não consegue ter evidências suficientes da potencialidade para caminhar para uma fase 3, né? E esses estudos são estudos realmente que demandam planejamento e anos de observação, né, no caso da tuberculose, questão de custo e de implantação. Então, na verdade, a gente tem vários potenciais produtos que estão em fase 1, fase 2, mas fase 3 a gente tem realmente pouca coisa nesse momento planejado no universo de tempo, assim, no horizonte. Porque realmente, né, como você sabe, Diego, uma questão de planejamento, trials de vacina são trials, né? A gente está vivendo uma situação específica, que é a questão da Covid, e realmente as coisas todas tiveram um grande investimento e todo um processo, né? Algumas tecnologias foram utilizadas, inclusive, nesses protótipos que nós estamos avaliando agora, mas, como eu mencionei, a tuberculose tem alguns outros detalhes, tem o tempo de acompanhamento, tempo de segmento, a questão do como ele se comporta, né? Essa coisa específica do bacilo, né, de conseguir permanecer nesse estado de latência, é um grande desafio, né? Um grande desafio é isso, né? É como ele consegue permanecer latente sem ser, né? E reativar e se manifestar anos a fio, né? Essa característica do bacilo é que realmente fez com que ele caminhasse durante séculos com a humanidade, né? Enfim, isso é um fator, para ele, é uma grande, né, vantagem do ponto de vista biológico, né? Quer dizer, aquela história, o parasita que não mata o hospedeiro, ele está, de certa forma, evoluído, porque ele consegue se perpetuar por gerações sem ser eliminado. Então, a grande questão aí, Diego, também, da tuberculose, é essa questão da latência, como ele consegue manter um estado de latência e não ser destruído pelo sistema imunológico, como é que a gente consegue atuar naquele que com a proteção, quando ele está em atividade metabólica e quando ele está em latência, que é o nosso grande desafio, que é um diferente de alguns comportamentos de outros micro-organismos, né? Enfim, do ponto de vista de outras bactérias e outros vírus, como é que é esse equilíbrio, né? Essa questão dessa adaptação que ele tem ao nosso, enfim, de se perpetuar, né, nos seres humanos, enfim, que é o grande reservatório, né, do bacilo, que é o ser humano, que permanece, né, transmitir, enfim, né,
albergando a latência e, em determinado momento, gerando novos focos ativos que geram um novo grupo de pessoas que se infectam e ficam latentes e vão perpetuando pelas gerações essa interação com o bacilo. Professora, a senhora, por um acaso, tem alguma informação, poderia nos partilhar, né, compartilhar conosco, como que fica a manifestação clínica do COVID, né, em pacientes que estão com infecção com tuberculose? Tem sido um número expressivo? Não tem aparecido caso algum? Como que isso funciona? Esses pacientes que chegam até vocês lá no serviço? Olha, na verdade, isso é uma outra questão interessante, né? Muito interessante que você trouxe. Do ponto de vista aqui do Rio, né, nossa experiência aqui, a gente não tem visto. Não tem visto quase associação de tuberculose com Covid. A gente viu pouquíssimos casos. E quando a gente vai observar a literatura internacional, tem um grupo italiano, do GB Migliori, né, ele fez um grande levantamento, nós participamos também, com dados epidemiológicos de diferentes países europeus e também das Américas, enfim, outras localidades. E particularmente fizeram também um estudo especificamente na Itália. Você tem alguns locais, né, questão de imigrantes e locais de referência para pacientes também com tuberculose resistente. Então, nessas localidades, você não via um comportamento diferenciado nos pacientes com tuberculose, do ponto de vista, o número de associação é pequeno, e a gente observa também que não há uma gravidade maior nesses doentes, a questão que está associado realmente nesses grupos, a questão que está associado com a letalidade na associação TB e Covid, é justamente um cuidado adequado de terapia intensiva, quer dizer, aqueles poucos que adoeceram, que tiveram acesso à terapia intensiva e tiveram todas as medidas de suporte estabelecidas, eles não tiveram pior prognóstico por terem a tuberculose, e, enfim, nós não encontramos realmente, e nós até esperávamos, na verdade, né, por conta da transmissão, da forma de transmissão aérea e a questão das comunidades, né, muitas vezes a dificuldade que a gente observa realmente a transmissão de tuberculose facilitada por algumas condições, e não houve uma diferença. Nós não, agora, Fernanda, você vai dizer, mas Fernanda, o que pode ter acontecido também é a questão de acesso ao diagnóstico. Isso é realmente um fator limitante. A gente não sabe, como a gente não tem uma grande testagem, a gente não sabe de fato quem deles se infectou, não. Eu posso dizer assim, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista de gravidade, sintomatologia, daquelas pacientes que nós acompanhamos, nós não observamos maior gravidade nesses casos, não observamos também uma associação de maior número de casos com os portadores de tuberculose. Mas temos uma situação aí, que é o fato de que nós não testamos, né, em massa, então nós não sabemos, de fato, quem tem tuberculose e, de fato, se infectou, que é uma questão. E a outra questão também, em relação à questão da Covid, o que nós podemos observar também é que o que houve, de fato, foi um atraso no diagnóstico da tuberculose, tá? Isso realmente a gente tem recebido mais doentes que estão sintomáticos há muito mais tempo. Houve, infelizmente, um impacto que a gente observa mundialmente é que houve uma dificuldade de acesso do sintomático respiratório ao sistema de saúde. Então, a gente tem recebido agora o maior número de casos de pacientes com doença mais avançada de tuberculose. Então, o que pode estar acontecendo um pouco de subnotificação, quer dizer, de retardo de diagnóstico, né, de tuberculose, que pode ter influenciado na interpretação desses números, como também de não testagem de Covid. Então, talvez a gente esteja lidando, como a gente, na verdade, não está com um sistema, digamos assim, otimizado, tanto no diagnóstico de tuberculose. A gente tem recebido agora, que os sistemas voltaram a funcionar, muitos pacientes repito, né, com muito tempo de sintoma. A gente tem recebido também doentes que estão com resistência, enfim, que não estavam conseguindo ter esse diagnóstico estabelecido. Então, isso é um limitante dos números reais. E também não testamos de Covid. Então, a gente está lidando com aquilo que a gente vê com a apresentação clínica e o que chegou ao serviço de saúde nesse período. Os que chegaram, nós não observamos realmente uma maior ocorrência em portadores de tuberculose, nem maior gravidade nesses pacientes. Não aconteceu. A gente esperava até que pudesse encontrar isso, mas pode ser realmente o fato de que nós estamos já, talvez o acesso aos diagnósticos que tenham também
subestimado, nos façam subestimar essa associação, né? Uma outra perguntinha, professora. Com a presença do Covid, né, com a epidemia com a pandemia do Covid, alguma coisa mudou a nível de biossegurança no atendimento desses pacientes e dentro dos laboratórios de micobactéria? Precisa ter algum cuidado a mais ou algum cuidado diferente com esses pacientes que chegam no serviço, já com suspeita de tuberculose? Não, na verdade, a gente já tinha, né, recomendação da utilização de proteção respiratória nos locais de atendimento, né? Isso já vinha sendo, já era uma prática e isso a gente manteve. A questão dos laboratórios é que realmente houve maior ênfase à questão da utilização de nível de biossegurança, das cabines biológicas, de controle de qualidade, porque realmente, eventualmente, o indivíduo chega, né, com sintoma respiratório, aquele material vai ser manipulado no laboratório de micobacteriologia, mas nada impede que naquele material também tenhamos, né, o vírus, enfim, o SARS-CoV-2. Então, houve toda uma determinação laboratorial, de vigilância laboratorial, até isso foi uma coisa que foi encaminhado pelo próprio Estado do Rio, mas, enfim, quer dizer, na verdade, a Secretaria Estadual, né, teve um cuidado em relação a isso, que eu posso falar que é o mais próximo de nós, né, aqui na Secretaria de Vigilância aqui do Rio, e a questão das cabines de risco biológico, enfim, a certificação dessas cabines, a implantação, enfim, todos os cuidados para manejo desse material respiratório para realização e processamento, a ênfase, né, e a necessidade de certificação de que estavam lidando com um nível de biossegurança adequado para a manipulação dos espécimes. Na parte clínica, nós já tínhamos realmente a questão da filtragem de ar e das máscaras adequadas, isso já vinha sendo utilizado, até por conta do fato de que, enfim, né, nós também lidamos atualmente um outro problema, não só do bacilífero, na verdade, mas também de resistência à tuberculose, com todas as práticas para proteção da equipe de saúde, né, no sentido de fluxo também de pacientes, para que a gente não tenha contaminação nos ambientes de atendimento. Bom, professora, eu agradeço muito. A gente já está com 12:02, não vou tomar o tempo da senhora. Muito obrigado pela participação, muito obrigado. Todos que sentirem vontade, estejam interessados, podem pegar o e-mail da professora e entrar em contato diretamente com ela. A professora agora faz parte, né, ingressou na nossa pós-graduação como orientadora, né, do corpo de professores orientadores. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado por esse momento e nos vemos em uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouco da questão, na verdade, trazer um pouco a tuberculose para esse contexto desse momento, e como a gente pode mostrar para vocês que realmente, né, é uma situação muito ruim que nós vivemos pela pandemia, mas que nesses momentos a ciência também tem um lado bom da ciência poder mostrar essa integração de saberes e dessa integração de conhecimento, como isso pode alavancar e trazer respostas para novos desafios. Eu acho que isso vai ficar, que essa cooperação nas diferentes áreas, das diferentes pesquisadores do mundo inteiro e as vias de comunicação, de troca de informação, e isso acho que vai ficar de positivo, né? É um dos ganhos que a gente pode ter com essa pandemia, essa articulação, integração de conhecimento, de pesquisa, e aproveitar esse momento para mostrar como é importante, né? Não só a saúde pública, né, como também a pesquisa, para que a gente possa lidar com desafios, porque outros desafios virão, e a gente sabe disso, né, as espécies, enfim, elas sofrem mutações, as coisas evoluem, novos desafios surgirão, e essa articulação e essa capacidade de mobilização social, científica, de saúde, enfim, toda ela, eu acho que não pode ser perdido esse momento de mobilização e a gente tirar essa lição de que as respostas podem surgir justamente dessa integração de saberes. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Diego. Foi muito bom ter a sua coordenação aí, a seu auxílio aqui na organização. Obrigado, professora. Obrigado. Nós que agradecemos.
Uma boa Tchau. tarde a todos. Tchau, tchau.